A diretoria brigou nos bastidores e conseguiu que a partida contra o líder Bahia voltasse para o dia e para o horário inicialmente marcados. Domingo, às 4 da tarde. E a torcida mais uma vez correspondeu. Todos os ingressos foram vendidos e são esperados mais de 17 mil torcedores em São Januário. Apesar de ainda não ter perdido jogando no estádio esse ano, Zé Ricardo vem sofrendo com críticas dos torcedores durante os jogos em casa e quer que essa pressão se volte contra os adversários. Bom, a gente entende essas emoções todas, né? Do torcedor, da parte da imprensa. A cobrança nossa aqui, pode ter certeza que é a maior entre todas elas, né? Da gente querer melhorar, da gente querer evoluir e trazer realmente alegria a todos nós vascaínos. E não é só o jogo contra o Bahia que preocupa Zé Ricardo. Fora das quatro linhas, o treinador ainda vê o futuro no Vasco como incerto. Com a proximidade de um acerto para a venda da SAF do clube para 777 Partners, a chegada de um novo comandante alinhado com os interesses dos futuros compradores é visto como uma real possibilidade. A gente tem muita coisa aqui a pensar, a se preocupar. E se realmente a gente for se preocupar com isso também, a gente acaba perdendo o foco daquilo que a gente realmente precisa, né? Todos nós sabemos aqui, eu, direção, funcionários, jogadores, a gente vive com muita intensidade o nosso dia a dia aqui. O departamento médico do Vasco não tem tido tantos problemas como o do Flamengo, por exemplo. Mas um jogador que se destacou nas últimas partidas pode ficar fora do duelo contra o Bahia. O chileno Palácios recebeu uma pancada no joelho esquerdo no treino de quarta-feira e não treinou ontem. Vai ser reavaliado até domingo, quando o Vasco terá um jogo-chave na temporada. O único invicto pode entrar no G4 se vencer, o que ainda não aconteceu esse ano e nem todo o ano passado. Com certeza vai ser um bom duelo, né? O Vasco invicto, o Bahia líder, dois grandes times que entraram nessa Série B aí para buscar o acesso. É importante, assim, a matéria deixou bem claro, acho que é uma coisa positiva para o Bahia, né? Na verdade, ver o Vasco pressionado, o treinador pressionado, torcida cobrando, tem a questão meio que nem o Bahia, vira SAF, não vira SAF, fica Zé Ricardo, não fica, né? Isso causa uma certa animosidade dentro do clube e isso é importante, né? O time chega um pouco mais pressionado do que o Bahia, que vive um bom momento, é o líder, vem de uma classificação importante, né, contra o Azures. A gente sabe que não é um time de tradição, um time, inclusive, novato do futebol brasileiro, mas que deu um trabalho, foi uma viagem cansativa até Pato Branco, né? A torcida pressionou o Bahia lá, o Bahia vai encontrar a casa cheia de novo agora contra o Vasco. Então, acho que meio que foi o jogo contra o Azures, foi um teste ali, né, mais pesado para o Bahia chegar pronto para esse jogo contra o Vasco. O importante é que o Bahia está motivado, o Bahia está bem na temporada, está bem encaixado, tem a possibilidade de não contar com o Luiz Otávio na zaga, que é uma perda grande, né? O provável substituto seria o Didi, que eu acho que na estreia dele não foi bem. Espero que já esteja um pouco mais entrosado, caso ele seja o escolhido para o lugar de Luiz Otávio, caso ele não possa jogar, né? Vale ressaltar. Mas acho que o Bahia tem tudo para fazer um bom jogo lá no Rio de Janeiro. Sair vencedor, que é importante, porque a gente tem que pensar em algumas possibilidades, assim, algumas questões de mental. A gente fala muito de força mental hoje no futebol brasileiro, né? Então, tipo assim, o Bahia hoje é líder. Ganhar, tem a manutenção da liderança, mas mais do que isso, é você ganhar de um gigante dentro da competição, que é o Vasco, um dos times que é um dos favoritos também para o acesso, e você abrir 6 pontos de um gigante como o Vasco, a moral do Bahia vai lá para cima e os adversários começam a olhar para o Bahia de uma forma diferente, né? Não é o Bahia que está se reestruturando, o Bahia que está devendo, o Bahia que tem isso, aquilo. Você começa a falar, pô, o Bahia já bateu o Cruzeiro, que é favorito para o acesso, o Bahia já bateu o Vasco, que é favorito para o acesso. Então isso causa claro que vai trazer uma pressão maior para o time para manter a liderança, mas os adversários também vão ficar mais preocupados. E acho que o Bahia vencer nessa partida não só se mantém, né, que é importante, se manter na liderança, mas eu acho que vai causar uma pressão muito maior nos adversários e um respeito que o Bahia precisa, né, nesse início de competição. Manter a boa fase, manter o bom futebol e, se tudo der certo, sair vencedor lá do Rio de Janeiro. Que me desculpe a torcida do Vasco da Gama, que eu sei que é uma torcida grande, gigantesca, mas o Vasco está fraco.
E o Bahia, toda vez que vai lá jogar em São Januário, eu já estive lá várias vezes. Inclusive num jogo em que Jones Carioca era... aqui o torcedor do Bahia não queria saber de Jones Carioca. Jones Carioca não fazia gol no time do Bahia, jogando no Tricolor. De repente foi para lá, Jones Carioca arrebentou e Souza Caveirão matou a pau. Então o Vasco é freguês do Bahia. É só você olhar nas estatísticas. O Vasco é freguês do Bahia. Bahia é líder, Vasco está em 5º lugar. Só me preocupa essa situação aí da saída de Luiz Otávio e a entrada do Didi. Que o Didi entrou uma vez, não se deu muito bem na zaga do Bahia. Mas eu acho... E esse negócio de torcida, quantas vezes já foi lá? O Vitória foi jogar lá contra o Vasco para o Vasco não cair, meteu 2-0, o Vasco caiu com o estádio de São Januário saindo gente pelo ladrão. Então, a situação é essa. O Bahia está com um potencial técnico e bom para essa partida contra a equipe do Vasco. Eu acho, na minha opinião, que o Vasco vai fazer o jogo dele, mas o Bahia, para mim, é favorito. O Bahia sabe jogar em São Januário. Lembra do gol de Gilberto? Quem não lembra do gol de Gilberto? O Bahia meteu 2-0 no Vasco lá dentro, com o estádio de São Januário cheio. Então, eu acho... Só tem para mim um senão. É que Guto Ferreira não sabe ganhar a partida fora de casa. É só isso. Guto Ferreira, para ganhar uma partida fora de casa, é uma dificuldade. Mas, mesmo assim, o Bahia, para mim, é favorito. 2-1 Bahia. Tá, já foi até o logo palpite. Meu 2-1. Eu pensando no meu placar, você já se adiantou. Juliana, o Bahia vem de uma fase boa e fez um último jogo com alguns desfalques importantes, a exemplo do Rildo, né, que fez uma ótima partida antes desse jogo contra o Azures. Já despertou aqueles olhares, diferentemente do Vitor Jacaré, né, que fez 2 gols e tudo deu certo no jogo. O Rildo jogou bem e fez gols também em toda a partida. Então, senti falta dele na partida contra o Azures. O Bahia não desempenhou o futebol que a gente esperava, principalmente no primeiro tempo, onde o Azures dominou e diria que fez se destacar alguns atletas deles. Mas para a partida contra o Vasco da Gama, onde é um jogo complicado, um jogo encardido, em 2019 e 2021, né? Foram um empate e uma vitória para o Bahia, no caso. Os anos anteriores, até 2012, que foi o jogo do Jones Carioca, o Vasco ganhou quase todos, lá em São Januário, no caso. Eu acho que é um jogo onde o Bahia precisa impor um ritmo que veio apresentando antes do jogo contra o Azures, onde a bola sempre passa pelo Daniel e vai envolvendo ali os meias extremos até chegar no centroavante, que infelizmente tem feito muita falta ao Rodalega, né? Tanto tempo fora e ainda faz falta. Será que vai para o banco nesse jogo, gente? Olha, a lesão que ele teve, Juliana, foi a que eu tive. E é uma lesão complicada. Por eu não ser atleta, evidentemente que ele vai voltar mais de boa. O problema o cuidado que está sendo feito, o zelo, é porque se ele lesionar de novo o mesmo local, que foi a parte anterior da coxa, se ele lesionar o mesmo local, a lesão, o prazo de recuperação dobra ou triplica. Então tem que ter um cuidado enorme, porque eu passei por isso, sei o que é. Mesmo sem ser atleta, eu fiquei 6 meses sem poder fazer nada. Nossa. A gente tem que lembrar 6 meses porque eu tive a recidiva, né? Eu tive a lesão em cima da lesão. Sim, sim. A gente tem que lembrar que ele tem 36 anos também, né? A recuperação um pouco mais lenta. A gente sabe que é atleta de alto rendimento, a gente sabe que a recuperação é um pouco mais rápida do que nós, meros mortais. Mas ele tem 36 anos, como o Anderson falou, é uma lesão um pouco mais complicada de recuperar ali. Então, acho que o Bahia está tendo toda a cautela possível, porque é um jogador que vai ser importante para a temporada inteira, né? A gente até, acho que no começo do ano já falava que com a saída de Gilberto, ficando só Rodalega e não chegando nenhum centroavante para revezar com ele, a gente sabia que a gente não poderia contar, né? O Bahia não poderia contar com ele a temporada inteira. Infelizmente, não chegou alguém para revezar com o Rodalega e ele se contundiu. E essa falta está sendo sentida. O Davó é um cara que tem até assistência, se não me engano, tem 3 assistências na temporada, tem feito bons jogos, mas quando ele precisa ali fazer o papel de 9, fazer um pivô, né? E ser o cara de finalização, ele não consegue, ele não desempenha nessa função. O Rildo, o Jacaré, quem vai jogando pelas pontas, o Raí que está contundido também, que está fazendo falta ali, né? E todo mundo ali é de muita velocidade, de muita intensidade, o Marco Antônio. Mas para fazer gol mesmo ali, você vê, o Rildo fez 2 gols ali, o Jacaré fez 2 gols, mas não é a deles, né? Não é o cara, não são os jogadores, você vai falar, hoje o Rildo resolve. Não funciona dessa forma. O Davó, que era para estar fazendo esse papel, desempenhando, não está conseguindo. O Marcelo Rian entrou agora no último jogo, fez aquele gol ali de cabeça, tal, no lance do Djalma. Agora, ver se o Guto vai optar por ter de novo um trio de ataque muito leve, de muita mobilidade, né? Que está dando certo até agora, ou se ele de
repente começa o jogo com o Marcelo Rian, tendo um cara um pouco mais alto ali para tentar disputar lances aéreos, bolas assaltas na área, ou se ele mantém velocidade, né? Eu acredito que ele vai de novo com trio de velocidade, com o Marco Antônio, o Davó e o Rildo, mas aí é ver o que é que o Guto, se ele surpreende, né? Fora de casa. Na coletiva de Guto, no jogo contra o Cruzeiro, ele falou que antes do jogo ele falou com o Jacaré, você vai assumir esse cabelo? Aí Jacaré disse vou. Entrou em campo, fez 2 gols, né? E de repente, no jogo seguinte, ele tirou o cabelo. Nunca mais Jacaré jogou. Tem que voltar, então. Tem que voltar o cabelo do Jacaré, Guto. Você Guto. descobriu o problema. Ô, Guto, você tem que liberar o cabelo do Jacaré. Agora, claro que Davó tá devendo muito. Davó, a gente conhece Davó do Corinthians, do Guarani de Campinas. Jogava pra caramba Davó e encaçapava. Tem gente dizendo que Davó não sabe fazer gol. Sabe sim, sabe sim. Agora, na hora certa, tem que encaçapar. Uma bola daquela, aquele gol que ele perdeu, meu amigo, aquilo ali levou o Bahia pra loteria dos pênaltis. Exato. E pênalti, você sabe que é difícil você conseguir ultrapassar. Consegue, mas é uma loteria. Então vamos voltar o cabelo do Jacaré e vamos treinar mais Davó para ver se Davó encaçapa os gols. E Rodallega, esse cara tá fazendo uma diferença incrível. Ele era reserva de Gilberto. Quando o Gilberto saía, ele entrava, ele brocava. E de repente agora ele virou titular e se machucou muito tempo. E essa contusão que o Anderson teve e que o Rodallega também teve, se eu tivesse, eu ainda estava na cama até hoje, 3 anos. Porque é difícil recuperar realmente. Como é que tá o time do Guto Ferreira? Sabe aquele jogo com cara de decisão? Pois é, o Bahia e o Vasco são candidatos ao acesso desde o início da Série B. E depois de 6 rodadas, os 2 times estão lá na frente. O Tricolor é o líder e os cariocas estão em 5º lugar. Vai ser um jogo difícil, né? O atual líder aí da competição, né? Tem um bom treinador, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil mesmo, até pelo estilo de jogo do Guto. Um jogo difícil, né? 2 equipes de camisa, de tradição no futebol brasileiro. Eu espero que o Bahia possa estar bem concentrado para a partida. A gente sabe que como a gente está na liderança, tudo se volta para essa equipe, todo mundo quer bater nessa equipe. Eu espero que o Bahia possa estar no dia inspirado e consiga sair com o triunfo. O time de Guto vai encarar o único invicto da Série B. E para isso, a equipe já ganhou opções. Djalma entrou bem contra o Azures e recebeu até elogio do técnico. Djalma treinou a semana toda, sempre alternando com o Jacaré, se preparando para... Era uma das opções, começar com ele ou começar com o Jacaré. Ele, além do lance de gol, que o goleiro soltou e o Marcelo fez o gol, ele deu pelo menos mais 2 chutes perigosíssimos, além da falta que estourou no peito do goleiro e deu rebote. Eu vou estar preparado para o que o professor quiser fazer. Eu espero que se eu entrar de titular ou entrar depois, eu procure ajudar da melhor forma possível. Na frente, quem resolveu foi Marcelo Rian. Ele fez o gol do empate e deixou o dele na última cobrança de pênalti. Sem Rodallega, o garoto da base vira uma alternativa para o jogo contra o Vasco. Fez o gol do empate no rebote do goleiro, bateu a penalidade com muita personalidade. Muito feliz pelo gol, por ter ajudado a equipe que estava precisando do gol, para a gente manter vivo na competição. Eu acho que eu descarreguei um peso que estava muito sobre mim mesmo. Então, agora eu estou feliz. Agora vamos seguir no foco aí e para os próximos jogos. Luiz Otávio, com dores na coxa, não deve jogar. O provável substituto para a zaga é Didi. E o defensor foi testado por Guto Ferreira no treino de ontem. Certo é que o Bahia vai encarar um estádio lotado e um adversário querendo entrar no G4. Será um bom teste para o time baiano. A responsabilidade é dobrada, né? O time que é líder sempre vai ser mais visado, todo mundo vai querer ganhar dessa equipe. Mas a gente tem que manter a consistência, manter a regularidade, que eu tenho certeza que no final do ano a gente vai estar comemorando. Segue o líder, segue o líder, Pois é, o Tricolor tá feliz da vida, segue o líder. Será que vai conseguir se manter na ponta? Como o João falou, tem tudo, né? Não tem que se amedrontar, não. O Bahia está num bom momento, né? Como o Djalma falou ali, é manter a regularidade, que é importante, campeonato longo,
tem que manter a regularidade, tem que continuar ganhando tudo em casa. Fora de casa tem que fazer um pontinho aqui, outro ali, quando puder ganhar, né? Porque você vai acumulando essa gordura. A gente sabe que sempre tem um momento de oscilação, uma sequência negativa de 3, 4, 5 jogos. Então, o mais importante do momento é não só a liderança, mas fazer essa gordura, se distanciar e principalmente vencer esses confrontos diretos, né? Já ganhou do Cruzeiro, tem agora o Vasco pela frente, tem que ganhar essas partidas, dar moral ao grupo, dar mais confiança para jogar dentro ou fora de casa. Uma ótima oportunidade para o Guto quebrar essa estigma e acabar com essa estigma que até que o João falou, né? Com o Guto fora de casa é um Deus nos acuda, o time não vai para ganhar. Não é uma ótima oportunidade, o Vasco está pressionado, o Bahia chega com a moral elevada, fazer esse resultado lá fora, tem a volta do Rildo, que eu acho que vai fazer uma fumaça retada lá em São Januário, né? É um jogador rápido, driblador, mostrou que tem qualidade na finalização. E o que me preocupa mesmo para essa partida é o Didi no lugar do Luiz Otávio, né? Na vez que ele foi testado, na oportunidade, eu não... Sinceramente, ele deixou... Não deu muita confiança. Todo mundo meio ali preocupado, não passou confiança nenhuma, muito nervoso. Espero que tenha sido questão só de estreia, que ele possa surpreender positivamente. Né? O Luiz Otávio é o xerifão da defesa tricolor, né? O Luiz Otávio tem feito boas partidas, tem boa chegada ofensiva em lances de bola aérea, né? Cobrança de falta lateral, escanteio. É um cara que agrega muito. Você vê até quando o Bahia publica as pré-eleções, né? O Luiz Otávio é um cara que chama a responsabilidade, cobra do elenco. Então, até isso faz falta antes de um jogo decisivo como esse contra o Vasco. O Marcelo Rian, o centroavante que fez o gol na soltada de bola, o goleiro quase faz um gol contra, a bola ia para entrar na rede. E o Marcelo Rian, ele está com moral. Ele não é, na minha opinião, ele não é o 9 para o Bahia. Ele não é o 9 para subir de Gilberto nem Rodallega. Mas o Bahia precisa de um 9, então tem dois lá, Ronaldo e Marcelo Rian. O menino está com moral, tem que entrar no jogo contra o Vasco de titular. Queira ou não queira, Guto tem que dar essa chance para ele, mesmo porque Davó não está bem ali jogando de titular, de centroavante. Jacaré não é centroavante, então tem que dar uma moral pro garoto. Não está bem, não deu a coletiva, não elogiou o Marcelo Rian. Agora eu quero ver você, Guto, entrar com ele como titular contra o Vasco lá em São Januário. E esse Djalma aí, eu ouvi, ninguém me disse não. Vários setoristas do Bahia dando cacete nele, dando pau, esculhambando o jogador que não presta, que não sei o quê, que não sei o quê. O jogador tá aí, mostrando um certo valor. E Guto falou na coletiva que ele tá bem, o Djalma. Exatamente isso, né? O Djalma no último jogo, inclusive, foi o grande destaque do Bahia. Ele entrou e mudou totalmente a forma do time jogar.